Olá, boa noite, boa noite. Como fazemos sempre, todos os domingos, às 19 horas, aqui estamos para iniciar o nosso Evangelho no Lar. E vamos iniciar, como sempre, rogando ao Mestre Jesus as bênçãos para esse momento, rogando ao Mestre Jesus e a esses benfeitores amigos que sempre nos acompanham, que estejam conosco nesse momento de fazer o Evangelho, te convidando, Mestre, para nos visitar, para iluminar cada cantinho, para iluminar a nossa mente, nosso coração, e que nas águas que colocamos, Mestre Jesus e benfeitores amigos, possam ser colocados um medicamento espiritual necessário para a nossa saúde do corpo ou da alma. Te rogamos, Mestre, por todos aqueles que se encontram enfermos no dia de hoje, aqueles, Mestre Jesus, que estão aflitos, seja por problemas de ordem material ou de ordem espiritual, que possam receber, Mestre Jesus, porque sabemos que Tu jamais desampara, que Tu jamais abandona nenhum dos Seus irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, esse Pai de amor, de justiça e de bondade. E é por isso, Mestre Jesus, que sempre te convidamos. E hoje, uma vez mais, vamos repetir o convite. Fica conosco, abençoa-nos, ilumina nossa mente e o nosso coração, fortalece-nos nas dificuldades, nas aflições. Muito obrigada. Obrigada a todos os benfeitores que se fazem presente. Que assim seja. Nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje falando sobre uma mensagem do livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que nos fala dos inimigos e diz assim: amai, pois, os vossos inimigos. Isso nos disse Jesus. A afirmativa do Mestre Divino parece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Isso deliberadamente nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los
a se reerguerem para a senda divina por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então é aquilo que sempre falamos, né? Jesus não disse para a gente ter o mesmo amor pelos inimigos, né? Que aquele que a gente tem pelos amigos, mas ele só não quer que a gente se vingue, que a gente também faça o mal. E aí nós estaremos, na verdade, em desvantagem com aquele ser cruel. Quando se é bom, não temos a mesma disposição ao mal, né? Para a maldade, que um que já é mal. E aí nos diz assim: pagar o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para os bons e para os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis com isso a mais do que os outros? Os ímpios também não o fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 20, 43 a 47. E aí vamos lá para o nosso roteiro sistematizado para estudo do Evangelho, né? É tão bom esse nosso auxílio. E ele nos diz assim: que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? Nós teremos a recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade, estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. O pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente o benévolo. Ao contrário, nos envolve num agradável bem-estar. Ou seja, quando pensamos o bem, nós estamos envolvidos com aqueles benfeitores, né, de Jesus. E quando nós pensamos o mal, então diz aqui, né, o pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. No livro, para quem teve a oportunidade de ler o livro Ação e Reação, de André Luiz, né, psicografia, diz isso, um irmãozinho, né, menos feliz, vamos dizer assim, ele diz que eles têm uma escola e eles cuidam dos nossos pontos fracos. Então, cada vez se a gente pensa alguma coisa de maldade, eles se apegam ali e fazem com que aconteça as coisas não para o lado bom. Então, nós precisamos pensar um pouquinho. Por que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos? Primeiro, porque eles nos servem para provar nossa paciência, nossa resignação e capacidade de perdoar. E segundo, porque é nosso dever ajudar a se reerguerem para a senda divina os irmãos que dela se desviaram. O amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Isso nos pede Jesus.
Então, vamos nos esforçar, especialmente contra aqueles que mais nos prejudicam. Se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós, digo, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar nada de volta. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, porque Ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. E aí, no nosso auxiliar querido aqui, diz assim: por que não há mérito em só amarmos os que nos amam? Porque quando amamos só os que nos amam, o fazemos por mero dever de retribuição, sem nenhum esforço de nossa parte. Consequentemente, não existe aí progresso algum. Os malfeitores e criminosos amam aqueles que lhes são caros. Deus ama a todos nós indistintamente, bons e maus. Qual deve ser então o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? Devemos tratar a todos, inclusive aqueles com quem não nos afinamos, com a mesma dignidade e respeito que gostaríamos que nos dispensassem, fazer aos outros todo o bem ao nosso alcance e auxiliar sem esperar coisa alguma em troca. Jesus nos recomendou que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, ele quer que amemos o que é mais difícil. Amar os que são próximos, são nossos queridos, é fácil. Difícil é nós amarmos aqueles que nos prejudicam. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter para com ele aquela efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com um inimigo do que com um amigo. Claro que nós não vamos fazer festa com aquela pessoa que nos quer mal, que pode nos prejudicar. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. Isso é aquele nosso mal-estar, né? Muitas vezes nos aproximamos de alguém daquele mal-estar, né? É a corrente fluídica. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e a aproximação de um inimigo. A diferença, né? Aquele mal-estar ou bem-estar.
Amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Então, Jesus esclarece bem, né? Não é a mesma coisa, ele só não quer que nos vinguemos, que façamos mal também. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar porque se acredita falsamente que ele, Jesus, né, recomenda dar-lhes o mesmo espaço no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que bate na presença de um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes aconteça. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre ao mal que nos fazem o bem, sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso cumpre as condições do mandamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Então, aqui Jesus esclarece bem, ele não quer que a gente tenha o mesmo carinho, aquelas efusões de amizade, né? Quando encontramos um amigo, nós fazemos aquela festa. Não é isso que ele quer de nós. Não precisamos fingir também, porque nós vamos fingir. Nosso coração bate diferente quando vemos um inimigo, não é mesmo? E aí o nosso auxiliar nos diz assim: amando os inimigos, não estaremos apoiando a perversidade e a continuidade do mal? Não, pois esse amor não tem por fim aprovar as suas atitudes no mal, mas sensibilizá-los para a necessidade de se reformarem intimamente. Para isso, é indispensável a nossa paciência e disposição sincera e fraternal em ajudá-los. O próprio malfeitor se corrigirá do mal através do sofrimento que experimenta, decorrente da sua má conduta. E de que forma podemos então amar os nossos inimigos? Olha, essa pergunta é bem. Não lhes guardando ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoando-lhes o mal que nos causem, experimentando júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, enfim, retribuindo-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Amar os inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição, mas não lhes desejar nada que não quiséssemos para nós próprios. Embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos amigos. Então, sempre muito esclarecedor que amar os inimigos, ao contrário de quem não lê um pouquinho, não estuda um pouquinho, pensa. Não, Jesus não quer que a gente vá lá abraçar e trazer para dentro do nosso lar alguém que pode nos prejudicar, pode nos fazer mal. Não é isso que ele quer, não, de nós. Ele só quer que a gente faça o mínimo, né? Não desejar mal, não ficar feliz quando algum mal acontecer. Amar a seus inimigos é sem sentido para um incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo um ser nocivo, perturbando seu repouso, e acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Daí o desejo de vingança. Aí que muitas pessoas
matam, né? Ele não tem nenhum interesse em perdoar se não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio fato de perdoar lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de si. Mesmo não se vingando, não deixa de guardar rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, sobretudo para o espírita, a maneira de viver é bem diferente, porque dirige seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é apenas um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais ele serve de alvo fazem parte das provas que deve sofrer, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra os que são os instrumentos dela. Se, em lugar de lamentar-se, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe dá ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Esse pensamento, naturalmente, o dispõe ao perdão. Além disso, ele sente que, quanto mais for generoso, mais se engrandece a seus próprios olhos e fica fora do alcance dos maus tratos dos seus inimigos. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se acha ofendido pelos insultos daquele que vê como seu inferior. Assim ocorre aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso ter a alma maior, mais nobre e mais generosa. Costumamos dizer, né, meus irmãos, minhas irmãs, que quando a gente começa a olhar com os olhos de amor, que é o que Jesus quer de nós, a gente fica blindado. E aí não nos atingem tanto aqueles temporais dos irmãos que estão ainda na caminhada conosco e vêm e tem o objetivo de nos afetar, né? Fica mais fácil a caminhada. E aí nos diz assim: o que dizer dos que veem no inimigo um ser nocivo e indigno de merecer o seu perdão? São pessoas incrédulas que desconhecem a harmonia e a justiça que presidem as leis divinas, as quais nos colocam em convívio com aqueles a quem ofendemos no passado, isso é muito importante, e que hoje nos servem de instrumento de evolução. O inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação, porque não podemos esquecer, nós que estudamos um pouquinho da doutrina espírita, que Deus muitas vezes coloca no seio da nossa família aqueles nossos inimigos, aquelas pessoas que prejudicamos no passado, para que possamos dar amor e restaurar esse inimigo. Fazer muitas vezes dele um inimigo, um amigo, já nessa vida. E posteriormente, em outras encarnações, não precisamos retornar com esse inimigo no seio familiar. Então é importante que pensemos um pouquinho e comecemos a nos blindar com o amor de Jesus para não embarcarmos nessas contrariedades que muitas vezes nos abalam bastante, né? Porque ainda somos pequenos na caminhada, precisamos do amor de Jesus sempre conosco. Encerrando aqui o nosso mais um Evangelho no Lar e sempre lembrando que após esse encontro temos o diálogo fraterno, né, no Messenger. Quem quiser conversar, a gente conversa e a nossa conversa ficará com certeza entre nós e o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai, né, também. E sempre com muito amor, muito carinho, atenção para com todos os irmãos. Vamos mais uma vez, já com as nossas águas, né, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus
e pedindo que sejam sempre derramadas as bênçãos as quais necessitamos nesse momento do Evangelho. Ilumine e abençoa aqueles que nos assistem, nos ouvem nesse momento, e aqueles, Mestre Jesus, que nos ouvirão, nos assistirão depois. Abençoa cada um conforme a sua necessidade ou o seu merecimento. Te convidando sempre, Mestre, a entrar nesse lar que nos recebe, que nos acolhe, iluminando, dissipando as trevas, afastando aqueles irmãozinhos que ficam felizes com as contrariedades, com as intrigas entre os membros de uma mesma família. Que a união, a saúde, o amor, Mestre Jesus, esses sejam os sentimentos que devem prevalecer nesse lar. Te rogamos ainda pelos irmãos que se encontram enfermos, do corpo de matéria ou do espírito, que possam ser fortalecidos pela fé em Ti, Mestre, que possam orar a Ti e confiar, e com os pensamentos elevados a Ti, recebam aquilo que necessitam. É o que te rogamos, que possamos todos ter uma semana abençoada, que Tu nos conduza, Mestre, que sejamos sempre os Teus instrumentos fiéis para a caridade, que tenhamos paciência, resignação, benevolência para com todos aqueles que nos caluniam, nos perseguem. E por isso te agradecemos, Mestre Jesus, por estar conosco em mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia.